Há quem diga que Deus do Antigo Testamento era um Deus sanguinário. Há quem acredita piamente de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus sanguinário. Por quê? Porque nós vemos que diante do Antigo Testamento fala-se muito da trajetória do povo de Israel, né? ao sair do cativeiro do Egito, e também fala sobre a possessão da terra prometida, que é Canaã, e também fala dos povos que eles destruíram durante essa trajetória para que chegassem à terra que Deus lhes prometeu que lhes daria. E muitos falam, Deus do Antigo Testamento é muito sanguinário, por isso é que ele enviou Jesus Cristo para que o povo aceitasse de maneira diferente. Tem lógica isso? Para muitos tem, sim, para muitos tem, porque realmente se nós formos ver a história da trajetória do povo de Israel até alcançar os lugares que Deus permitia que eles alcançassem, tipo a terra prometida, a vivência deles lá no deserto, a própria saída do Egito para a terra de Canaã, foi muito derramamento de sangue, porque muita coisa aí aconteceu. Mas eu não fico de acordo porque Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário. Eu não fico de acordo com esta abordagem, porque o plano original de Deus não era destruir os povos. O plano original de Deus nunca foi destruir a criatura dele, mas sim destruir a criatura das criaturas deles. Repita isso, Alva. Sim, a criatura das criaturas deles. Por quê? Porque nós vemos que lá no Egito, no cativeiro onde o povo de Israel estava, para sair de lá, o povo de Israel, Faraó endureceu o coração dele de que maneira? E a luta de Deus com o povo egípcio ou com Faraó não era exatamente contra eles. Não era exatamente contra eles, mas sim contra os deuses deles. Se nós vermos, cada praga que Deus lançava para o povo de Egito, né? Cada praga que Deus lançava para Faraó e seu povo, era um contraditório àquilo que eles acreditavam. Porque lá no Egito tinha muitos deuses. Então, cada praga que Deus lançava era um ataque a um Deus que o povo egípcio acreditava e venerava. Tudo por quê? Porque desde a criação do mundo, o plano original de Deus é viver com o seu povo, o plano original de Deus é ser o Deus do seu povo, o plano original de Deus é ter um mundo abençoado, cheio de paz, um mundo em que não haja pavor, e nem guerra, simplesmente paz. Mas nós vamos ver que Faraó endurecia o seu coração, e de que maneira? Ele se recusava a acreditar ou a crer na soberania do único Deus, que é o Deus do céu, o Deus da criatura que somos nós, o Deus que criou tudo que existe no universo. Ele se recusava em acreditar nesse Deus. Por esse motivo é que as consequências foram drásticas, porque é daquele tipo que dizia assim, né? Se vão destruir o Deus que eu criei, o Deus que eu acredito, então eu vou morrer com o meu Deus. Ele morria eles sofreram todas aquelas consequências por conta dos deuses a quem eles serviam. Era muita idolatria, era muito paganismo, que Deus não queria isso para o seu povo. Então, nós vamos ver que durante essa toda trajetória até chegar à terra de Canaã, Israel, ainda tinha muitos povos que foram para ser dispersados, não completamente destruídos, porque não era para destruir completamente, porque nós, se formos ver em Josué, se não estou em erro, acho que é 7, diz o seguinte, que a ideia de Deus para destruição desses povos não era de tipo aniquilar toda a raça humana, porque ele não queria um mundo deserto, mas sim, ele estava lutando contra esses povos. Vamos falar do povo de Jericó, de Ai, os gibeonitas e tudo mais. Ele estava lutando contra esse povo, não porque era a guerra do povo, mas sim era a guerra de Deus contra os deuses deles.
Era a guerra de Deus contra os deuses a que eles estavam envolvidos, porque era muito paganismo, eles não tinham nada a ver com Deus, eles tinham simplesmente a ver com os deuses deles. Porque se nós vermos Raabe, para ser salva, ela não começou da melhor forma. Primeiro é que mentiu, mas por ter ouvido aquilo tudo que Deus fez pelo povo de Israel lá, ela acreditou, ela confiou, ela teve fé e ela e a sua família foram salvas. O mesmo aconteceu com os gibeonitas. Os gibeonitas também tinham tudo para perecerem com os outros povos que foram destruídos. Por quê? Porque eles também não estavam inclusos da lista daqueles que estavam envolvidos com muitos deuses. Eles também não estavam inclusos disso. Ao não serem pessoas livres dessa condenação, desse pecado dos deuses, também estavam na lista dos que seriam destruídos. Mas eles, ouvindo o que aconteceu com a cidade de Ai, ouvindo o que aconteceu com a cidade de Jericó, eles falaram, não, nós não queremos morrer como eles. Nós sabemos que o povo que vem até nós é um povo que luta com a presença de uma autoridade soberana. É um povo que luta com a presença do Deus Criador. Se eles reconheceram isso, podiam simplesmente ir também ter com Josué de uma maneira mais leve, se demonstrando que não, nós reconhecemos a autoridade do Deus do céu e nós não queremos guerra, queremos paz. Mas não, o que é que eles fizeram? Como não tinham conhecimento de como Deus agia, só sabiam por conta da destruição de Ai e de Jericó, eles foram para Josué, enganaram Josué e fizeram o concerto com Josué, uma aliança com Josué e os anciãos. Essa a questão, mais uma vez surge a mentira, né? É um paralelo entre a história de Raabe e a história dos gibeonitas. Mas uma coisa muito importante aconteceu, é aí onde nós conseguimos acreditar que Deus, dos nossos erros, tira a parte boa para nos livrar de tudo aquilo que está a nos acometer, de toda a maldade que vem assolando as nossas vidas. Porque nós vemos que depois dessa mentira, depois de Josué terem descoberto que eles eram seus vizinhos e que realmente enganaram eles, ficaram tristes, mas também não podiam quebrar a aliança. Ficaram tristes, mas também não podiam matá-los porque eles fizeram um concerto com os gibeonitas. O que aconteceu depois? Aconteceu que Josué amaldiçoou os gibeonitas a serem rachadores de lenha e carretadores de água para o povo e para o templo do Senhor. Que bênção, pelo menos aí aconteceu uma bênção, porque no decorrer desse processo todo deles racharem lenha e carregarem água, com certeza que eles foram conhecendo o poder do Deus Criador. É uma bênção servir a Deus, principalmente na sua santa casa, no seu santo templo. É uma bênção, quem é cristão, quem é religioso sabe que trabalhar para Deus é um grande privilégio. Se a maldição deles era trabalhar para Deus, né, no templo, transportando lenha e água, glória a Deus por isso. Então, eles, ao fazerem isso, ganharam a proteção não só do povo de Israel, mas também a proteção do Deus de Israel, porque quando os outros povos tentaram lutar contra os gibeonitas por terem se unido a Israel, por terem feito aliança com Israel, o povo de Israel saiu em defesa dos gibeonitas. Então, é sobre isso. Deus não combate o pecador, Ele combate o pecado. Toda vez que você sentir que o teu pecado está a te consumir, lembre-se nisso. Deus não combate a ti como pecador, mas Ele combate o pecado, porque não é o pecador que aborrece a Deus, mas sim o pecado que o pecador comete. Então, nesse caso, vamos pedir sabedoria e discernimento e vamos agradecer a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. É isso que eu queria falar, partilhar convosco. Boa continuação do dia.